A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos aos professores e alunos da EBD subsídios da Palavra de Deus. Hoje eu tenho a honra de contar aqui com o meu amigo, professor, ensinador da Palavra de Deus, pregador da Palavra, Gideão Oliveira, que estará cumprimentando aos amados. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui hoje, sabendo que nós sempre estamos usando o subsídio que o professor Márcio tem colocado semanalmente no YouTube e tem sido de grande valia para nós aqui na cidade. E aprove a Deus hoje nós estarmos aqui para estarmos juntos aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Obrigado, Gideão, por compartilhar aí o seu tempo para estar abençoando as vidas dos irmãos, não só da cidade, do estado, mas de todo o Brasil e do mundo que nos acompanham. Lembrando que nós estamos estudando no quarto trimestre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje, na lição de número 11, nós estudaremos o tema Adotados por Deus. O nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 8, versículo 15, que diz: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A verdade prática diz: a obra da salvação de Jesus Cristo nos possibilitou ser adotados como filhos amados de Deus. O nosso texto bíblico em classe é Romanos capítulo 8, os versículos 12 ao 17. Se você está chegando agora neste canal e não se inscreveu, faça isto. Se você ainda não compartilhou os nossos vídeos, ajude-nos a proclamar a palavra de Deus. Se você tem na sua igreja aula para jovens e juvenis, você vai encontrar subsídios com o professor Juninho do Espírito Santo. Eu deixo o link aqui na descrição do nosso vídeo. Para nós introduzirmos esse tema, é bom nós lembrarmos que o plano original de Deus era estabelecer o seu reino na terra. Este é o plano de Deus até hoje. Deus queria trazer o seu reino do invisível para o visível, seu reino eterno, que sempre existiu porque é eterno, e eternidade é a ausência completa e total de tempo. Esse reino Deus está agora colocando no tempo, criando o tempo e colocando-o no visível. E Deus cria o ser humano como seu filho. Nós não encontramos, Gideão, ali implícito essa palavra filho, mas nós vemos que Adão e Eva eram filhos de Deus. Eles não tinham um relacionamento com Deus no sentido da religião, Eles não eram religiosos, eles eram filhos de Deus, e a palavra vai dizer que todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha até o homem para ter comunhão, para ter intimidade com ele. E isto durou até a queda, esta comunhão intrínseca do homem com Deus, no sentido de pai e filho, ela durou até a queda, quando o homem decide, por sua livre vontade, desobedecer a Deus. Acontece a queda, este relacionamento que era íntimo, intrínseco com o pai, é rompido a partir da queda. Mas Deus, que é soberano, onisciente, ele já tinha um plano traçado desde a eternidade, antes da fundação do mundo, para restaurar todas as coisas. E de que maneira, Gideão, nós vemos o Pai restaurando o plano original na Bíblia Sagrada? É muito interessante a tua última colocação a respeito do antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 e versículo 4 que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, nós fomos gerados nele antes mesmo
da terra ser formada, antes dele criar o fundamento, a gente foi um sonho de Deus. Ele planejou nós na eternidade, né? Ele planejou todo o propósito para a nossa vida na eternidade. E então, depois que ele planeja, depois que ele cria, ele apenas manifesta nesse plano visível, como o professor Márcio acabou de dizer. E é muito interessante a gente entender também, em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 26, que ele faz todas as coisas e no verso 26 ele libera uma palavra para o homem. Depois que ele cria o homem, imagem e semelhança dele, ele libera uma palavra para o homem e ele diz ao homem: dominai. A palavra dominai, ela significa governo. O original dessa palavra significa radar, que é governo, que é domínio, ou seja, é reino. Então, Deus ele expandiu o seu reino de um plano invisível para um plano visível e colocou os seus filhos nesse plano visível para expressar o seu caráter do plano invisível. Então é muito interessante a gente entender que nós fomos chamados para reinar, para governar, e ele deu o domínio de toda a terra para o homem. A Bíblia diz claramente no Gênesis capítulo 1 e verso 26, que ele disse: domine sobre todas as coisas, domine sobre o mar, sobre as aves do céu, domine sobre os animais do campo, ou seja, ele disse: domine sobre a criação. A única coisa que ele não disse para dominar era sobre pessoas, mas sobre toda a criação estava no governo do homem. E quando o homem ele peca, ele perde todo esse espaço, ele perde esse domínio, ele perde principalmente o ambiente de intimidade com Deus. E é interessante a gente entender que Deus, ele é Deus de um plano só. Deus ele não é um Deus de vários planos. Porém, quando os seus filhos eles saem do plano original dele, Deus ele cria um plano adicional para trazer novamente os seus filhos ao plano original. E nós entendemos que quando Adão e Eva eles saem do ambiente do Jardim do Éden, que é quando Deus ele se manifestava diariamente, eles perdem a intimidade e perdem o governo, perdem a autoridade. Agora começa o plano adicional, que é o Antigo Testamento inteiro, fazendo alusão àquilo que ia acontecer no Novo Testamento. Se nós lermos o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento ele vai apontar para a cruz, vai apontar para a restauração de todas as coisas, vai apontar para a restauração do plano original. E eu quero usar um texto base para a gente criar esse fundamento, que é Isaías, no seu capítulo de número 9 e no seu versículo de número 6, que a Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado... Tem uma outra versão que é governo, né? Outra versão que é governo. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu creio e eu gosto muito desse texto, que é uma profecia muito tremenda a respeito da vinda do reino, da restauração de todas as coisas. E é muito interessante a gente ver também o último versículo do Antigo Testamento. O último versículo do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, capítulo 4, no versículo 5, a Bíblia diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós vemos aí os dois últimos versículos do Antigo Testamento. Nós vemos ali nas palavras do profeta Malaquias uma promessa de que Deus vai restaurar. A partir desse momento
dessas últimas palavras do Antigo Testamento, nós vamos ter aí um hiato, um intervalo de cerca de 400 anos até que a promessa se cumpra. Mas dentre tudo isso que você falou, Gideão, o que me chamou a atenção foi que quando o homem caiu, quando aconteceu a queda, ele não perdeu apenas a sua salvação, mas ele perdeu o governo, ele perdeu o domínio. Então, recapitulando aquilo que você disse, Deus fez tudo, viu que era bom e disse ao homem: domine, tudo é teu. Eu te dou todas as coisas, como um mordomo, administre todas as coisas, né? Deus só não deu o direito de um homem dominar sobre outro homem. Mas quando o homem cai, ele perde todo esse domínio. Por que eu estou repetindo isso que já foi falado? Porque nós temos, Gideão, dentro do conceito religioso comum, que o homem perdeu apenas a sua salvação, né, pessoal? Mas ele perde também o domínio sobre todas as coisas. E nós vemos Deus aí no profeta Isaías, no profeta Malaquias, restaurando todas as coisas. Quando nós adentramos no Evangelho, e o que nós mais vamos utilizar aqui é o Evangelho de João, que é o Evangelho da paternidade, nós vemos já no primeiro capítulo, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, nós vemos ali capítulo 1, versículo 12, que a palavra de Deus diz que a todos quanto o receberam, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque aquela comunhão que foi rompida lá no Éden por causa da queda, esse relacionamento do homem foi afastado de Deus. O homem se relacionava com Deus através de rituais, conforme a lei mosaica preconizava. Apenas o sumo sacerdote tinha direito, uma vez ao ano, de adentrar no Santíssimo. Não era um relacionamento de pai e filho. Sim. Não me parece ser. Agora eu vejo em João 1:12, Deus dizendo: a todos que recebem o Filho, que é Jesus, ele dá o poder de serem chamados novamente filhos, ou seja, a restauração de todas as coisas ao seu plano original. É muito interessante, e é um versículo que a gente tem na memória, um versículo muito comum, que quando Jesus ele vem e ele começa a dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Que é o tema da nossa lição, né? Da revista. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: eu vim para levar vocês novamente ao Pai. Eu sou o caminho de acesso para que vocês voltem a esse ambiente de intimidade, a esse ambiente de contemplação, porque a palavra Éden, ela significa lugar de prazer, lugar de delícia, lugar pleno, lugar aonde nós se tornamos plenos de alegria, que é quando nós estamos junto dele, face a face com ele. Então é muito interessante que uma das principais coisas que Jesus veio restaurar na cruz foi a restauração da paternidade. Porque lá no Éden a gente perdeu isso através de Adão, quando Adão peca. A gente perde o relacionamento, a gente perde a comunhão. Adão perdeu o lugar de relacionamento, e uma das principais coisas que Jesus vem fazer na terra através da cruz é restaurar o relacionamento nosso com o Pai. E é por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, ele chama Jesus de o último Adão. Então, o primeiro Adão, mesmo estando em um paraíso, ele fracassou. Agora vem o último Adão, que ele vem para triunfar e restaurar todas as coisas que o primeiro Adão perdeu. Então, o maior privilégio que nós temos, Gideão, que aqueles que estão nos assistindo têm, é o direito de ser chamado novamente filho de Deus. Não é a posição que você ocupa na denominação que você pertence, não é o cargo eclesiástico, não é a liderança desse ou daquele departamento, não é a sua influência na sociedade. O maior privilégio que eu e você nós temos é ser chamados novamente filhos de Deus. Então eu posso me dirigir ao Pai e chamá-lo de Pai. Não existe bênção, não existe prazer maior do que esse de ser chamado filho de Deus. Só que nós só entendemos a adoção pelo Espírito Santo. Gideão, por que muitos hoje
mesmo tendo uma carteira de membro de uma instituição religiosa, não consegue entender que é filho de Deus? Não seria porque o Espírito Santo não convenceu? Porque nós só entendemos a adoção pelo Espírito Santo. E só recebemos esse Espírito de adoção, que fala aqui no versículo 15, que é o nosso texto áureo, através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o agente dessa restauração. É bem interessante, Márcio, esse assunto da adoção através do Espírito, porque a gente só vai entender que Deus é Pai através da revelação do Espírito, porque é o Espírito que testifica em nosso espírito. Se você puder ler versículo esse texto. 16, está na sua revista, olha só. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, queridos, isso daí não é um conceito teológico. Isso daí não é mente a mente. É a Bíblia. E quando a gente lê esse texto, nós lembramos de Felipe. Quando Felipe ele chega diante de Jesus e fala, mestre, mostra-nos o Pai. E quando ele fala isso para Jesus, ele olha para Felipe e responde, poxa Felipe, você está andando tanto tempo comigo e ainda você não viu ou você não conhece o Pai? E Jesus ele continua a dizer, Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Filho não faz nada de si mesmo, mas só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Então, é muito interessante a gente entender por que Felipe não tinha entendido isso. Por que Felipe não entendeu, estando com Cristo, andando com Jesus, seguindo os passos de Jesus há muito tempo? Porque Felipe ainda não havia recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele só vem após Jesus subir. Então, Jesus ele deixa bem claro que era necessário ele subir. Na sua última conversa com os seus discípulos, ele fala é necessário que eu vá neste momento, porque se eu não for, o Espírito não vem. Porque é esse Espírito que vai vir e vai levar vocês a conhecer toda a verdade. E o mais interessante do Espírito Santo, que testifica em nosso coração, Abba Pai, que Jesus ele fala a respeito do Espírito Santo, que ele vai nos levar a toda a verdade, que ele vai nos testificar da verdade, e que ele diz para os discípulos, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas sem o Espírito Santo em vocês, vocês não vão entender nada, porque tudo que eu tenho que falar é só através da revelação do Espírito em vocês. É por isso que quando eu falo muita coisa em parábolas e vocês não entendem, é porque de mente a mente não se entende aquilo que é do Espírito. Jesus ele estava querendo dizer assim, de mente a mente não se entende. É necessário de Espírito a Espírito. Por isso que era necessário Jesus ir para que o Espírito Santo ele viesse e nos levasse em toda a verdade. Todos esses conceitos bíblicos que o Gideão acabou de citar para os amados, então está em João, Evangelho de João, capítulo 14, 8 a 10, a respeito de Filipe, e também João 16 e 12, onde Jesus fala, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que não pode suportar? Porque não tinha o Espírito Santo ainda. Então veja que nós estamos vivendo hoje na plenitude daquilo que muitos esperavam lá atrás. Hoje nós temos a plenitude, nós temos o Espírito Santo, não no nosso meio, mas nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos este templo. Um outro ponto que eu quero levantar aqui é as consequências da restauração. Então nós vemos aqui no versículo 15 que nós não recebemos o espírito de escravidão, ou seja, outrora nós éramos escravos, até nós encontrar a Cristo, até passarmos pela cruz nós éramos escravos. Mas o texto está dizendo que nós não recebemos esse espírito. Esse espírito ficou para trás a partir do momento que nós passamos pela regeneração. Então nós éramos escravos e agora nós passamos a ser filhos.
No 8 e 17 de Romanos, que é o último versículo que você tem na sua leitura bíblica em classe, diz o seguinte: se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros também de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, talvez a maior bênção que nós temos aqui é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, Gideão, o seguinte ponto: eu sou herdeiro do quê? Eu sou herdeiro de bens materiais? Eu sou herdeiro de... Que herança é essa que Jesus nos dá a partir do momento que nós passamos pela cruz? E é muito interessante essa questão da herança, porque Jesus, ele veio na plenitude dos tempos, e a Bíblia diz que ele veio para resgatar. O texto diz que ele veio para resgatar, para restaurar. E em um outro texto a Bíblia diz também que Jesus ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Então é interessante entender aquilo que o homem ele tinha no Jardim do Éden, né? Tudo que ele tinha no Jardim do Éden e que ele perdeu com o pecado, agora o último Adão, que é Cristo, veio restaurar tudo aquilo que já era nosso por direito, que Deus já havia dado no Éden. Então, Jesus ele veio restaurar todas as coisas que já havia dado para nós no Éden antes da queda. Porque quando nós lemos esse versículo de Lucas 19:10, o conceito comum é que ele veio trazer a salvação, ou seja, livrar o homem do inferno. E eu aprendi assim, eu creio que a maioria dos que estão nos assistindo também aprenderam dessa maneira. Então, estávamos indo para o inferno, Jesus veio para salvar-nos, né? Então, daí às vezes, dentro deste conceito, que não é errado, esse conceito não é errado, ele é incompleto. É diferente, é algo errado de incompleto. Sim. Ele é incompleto. Na verdade, Jesus veio restaurar todas as coisas. O que nós havíamos perdido? Né? Nós havíamos perdido o reino, o governo, o domínio. Então, hoje nós somos filhos, nós podemos voltar ao Éden. Quem nos dá esse direito? Jesus. Qual que é a herança que nós temos aqui? A herança de termos o direito de nós passarmos através do véu. Porque lá no Antigo Testamento eles não tinham esse privilégio. Só o sumo sacerdote passava uma vez ao ano só. Você tem esse direito, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, como o Evangelho de Mateus nos diz. Outro privilégio, uma vez que você pode passar pelo véu, você pode ter um relacionamento íntimo, assim como Adão e Eva tinham lá no Éden. Deus nos prepara um lugar de plenitude. E aí eu fico um pouco triste, Gideão, porque eu vejo herdeiros vivendo hoje como mendigo ou como servos. Herdeiros eram escravos, foram resgatados, agora são filhos, mas não tomam posse dessa herança e continuam a viver como mendigo, como servo. O que podemos falar sobre isso? Meu Deus, a nossa cultura mental, essa cultura que está em nós, está hoje na tradição da igreja, parece que não tem essa revelação que nós somos filhos. Ou, se as pessoas entendem, elas não estão se comportando como filhos. Porque o texto é tão profundo, se somos filhos, logo nós somos co-herdeiros junto com Cristo. E então é interessante a gente analisar a nossa vida ou a motivação do nosso coração, como a gente está se comportando, primeiramente, como filho. Será que nós se comportamos como filhos de Deus? Será que nós temos a capacidade de dentro de nós e dentro do nosso ser entender realmente que além de Deus ser Deus, Ele é o nosso Pai e nós somos filhos? Da mesma maneira que Cristo é filho por natureza, nós somos filhos por graça. E Ele nos deu a herança, Ele nos deu o direito. E muitas das vezes a gente se pergunta e se questiona, mas poxa, se eu tenho direito a toda a herança do meu pai, por que eu vivo nessa vida? Por que eu estou nessa condição?
Por que que parece que a minha vida não rompe? Parece que eu continuo na mesma maneira se eu sou filho e eu sou herdeiro de tudo isso? É algo que eu vou passar para o Márcio para explicar um pouco mais, mas é algo que, no meu ponto de vista, a igreja ainda não entendeu essa questão. Aí, algo que ilustra muito isso é a parábola que Jesus contou em Lucas 15, que nós chamamos da parábola do filho pródigo, do filho perdido. Mas, na verdade, é a parábola dos dois filhos perdidos. Por quê? Porque um filho se perdeu longe de casa, o outro filho se perdeu dentro da casa do pai. E esses dois filhos perdidos nós temos na igreja hoje. Aquele que pega a herança, ele é herdeiro, ele não é escravo, ele é herdeiro. Aí ele resolve pegar a herança e viver dissolutamente, gastar tudo, esbanjar, jogar fora, jogar no lixo a herança do pai, que o pai lhe deu pela sua graça. O outro está dentro de casa, não sai de casa, tem a herança, mas não sabe que é herdeiro. Quando o seu irmão volta, ele diz: meu pai, eu sempre estive aqui te servindo, nunca saí de casa, nunca te desobedeci. E esse teu filho que foi, abandonou tudo, jogou tudo fora, agora o Senhor vai celebrar uma festa para ele? E aí o pai responde: meu filho, você sempre esteve aqui, tudo que é meu é teu. Então nós temos esse retrato dos dois filhos perdidos, um longe de casa e o outro dentro de casa, nas nossas igrejas. Pessoas que são herdeiras de Deus, que foram compradas com o sangue de Jesus, resgatadas da vã maneira de viver. Jesus tirou lá do charco do lodo, Jesus tirou lá do lamaçal do pecado e colocou entre os príncipes, colocou no alto lugar, fez reis e sacerdotes. E aí essas pessoas resolvem jogar fora a herança que Deus lhe deu, ou não tomar posse desta herança e passam a viver como mendigo, como servos. É muito interessante esse texto, que ele faz alusão também ao filho que pega a herança e vai. Isso está se referindo a um filho que é imaturo. É um filho que ainda ele não tem um coração maduro para receber as coisas do pai. Porque ele pede a herança e o pai dá a herança, mas ele, infelizmente, ele gasta a herança com os prazeres da vida. Aí muitas das vezes nós perguntamos se somos herdeiros e por que nós não recebemos essa herança, por que nós não conseguimos romper em algumas áreas da nossa vida. Você já parou para se perguntar que talvez você não está estruturado o suficiente, talvez você não está maduro o suficiente para que o pai ele possa te entregar partes dessa herança para você administrar? Porque o pai ele deixa a herança não para nós gastarmos, mas a herança é para nós administrarmos, é para nós multiplicarmos aquilo que ele deixou para nós. Então a representação do filho que sai é o filho que não estava preparado para receber, que ele era imaturo ainda para receber. Logo, o seu irmão, o irmão mais velho, ele é a representação do filho que tem a mente de servo. Porque quando a Bíblia diz que o irmão ele chega, o texto vai dizer que o filho ele está no campo, ele está trabalhando, ele está servindo. Então, ele tem a mente de servo. É errado servir? Não é errado servir. A Bíblia diz que Jesus ele veio para servir. Só que nós precisamos entender o princípio. Antes de nós sermos servos, nós somos filhos. Antes de Jesus ser servo, Jesus é filho. Então nós precisamos entender que nós somos filhos e por ser filhos, nós temos a honra de servir. O problema hoje é que nós achamos muitas das vezes que por nós trabalharmos na obra do Senhor, Deus ele vai estar se agradando de nós pela tarefa, pelos desgastes, por toda a correria que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos na obra dele. Mas querido, talvez eu possa te frustrar com isso nessa noite. Deus ele se alegra muito mais quando você entende que é filho e se relaciona como filho do que quando você é servo. Porque se Deus é pai
Ele quer primeiramente se relacionar com você como filho dele. É muito interessante, um outro exemplo também, Márcio, a questão de servo e de filho, a gente pode trazer Marta e Maria, né? Marta e Maria é muito interessante que Maria, né, ela amava estar aos pés, ela entendeu aquele relacionamento e ela aproveitou o máximo daquele relacionamento. Logo, Marta ela começou a servir, correria, e de repente ela vem para reclamar e Jesus diz: Marta, você está muito preocupado com aquilo que pouco importa. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Por que Jesus ele está falando que Maria escolheu a melhor parte? Porque a melhor parte para o pai é ter o filho junto, é ter o filho perto, é ter um relacionamento diário, assim como era no Éden. O prazer de Adão na viração do dia se relacionar com Deus, e o prazer de Deus de vir na viração do dia se relacionar com seu filho Adão. Então, essa é a ideia principal que a gente precisa ter a respeito de Deus, que nós não somos servos, que nós somos filhos, e então, por sermos filhos, nós temos o prazer de servir. Glória a Deus, glória a Deus. Que aula maravilhosa, Gideão. Que aula maravilhosa. Muito bom. Mas nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso vídeo. E se este vídeo foi útil para você, não deixe de compartilhar, não deixe de dar aí o seu joinha, inscrever-se nesse canal, divulgar este vídeo para os irmãos da sua igreja, para os seus amigos, familiares.